Salve, salve família, aqui é Claudio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar mais uma vez aqui, adentrando no seu lar. Hoje um dia diferente, né? Você está encontrando a gente por aqui, porque os nossos encontros são todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas. Mas hoje, em especial, nós resolvemos preparar essa homenagem, né? E homenagear todos os pais, né? Eu, particularmente, não tenho mais o meu pai em vida, né? Tive o meu pai até os 10 anos de idade e até os 14, né? Melhor dizendo, até os 14 anos de idade. Até os 10 anos foi o momento que a gente viveu muito próximo, muito junto. Depois ele foi acometido por uma enfermidade e aí ficamos durante o período. Mas aos 14 anos meu pai ele veio a falecer, né? Seu Flávio Dias, né? Muito conhecido ali no bairro Cavaco, né? Muitas pessoas da feira conheciam, né? Era um carroceiro. Na época, você não lembra que é muito jovem, mas na época em que carroceiros de burra, né? Como se chamava, ainda faziam fretes para a grande feira de Arapiraca, né? Conseguiu conquistar algumas coisas e, graças a Deus, conseguiu criar aí mais de 10 filhos. Foi mais de 10 filhos, homem da roça, batalhador, trabalhador. E eu trago essa memória comigo, né? Das vivências que eu tive com meu pai. Muitos ensinamentos meu pai deixou e ele falava comigo sempre, quando eu ainda era muito garoto. Ele dizia que as pessoas olhavam para o meu pai conversando comigo, às vezes no banco das praças, e as pessoas diziam: Mas seu Flávio, o senhor está conversando com esse garoto como se ele fosse um adulto. E meu pai dizia que era dos meninos que se faziam os homens. E eu me emociono porque às vezes também pessoas diziam que meu pai era um pouco bruto, né? Esse velho é ignorante, esse velho. Meu pai dizia: Meu filho, pode chover canivete, mas depois que eu der a minha palavra, eu não volto ela atrás. E a vida se passou, né? A vida, Deus, bom, preparou tantas coisas boas pra gente. E eu tive um irmão e tenho um irmão, João Batista Andrade, que é um cara sensacional, um cara que eu brinco e digo, se tiver alguns homens direitos na terra, né? Pode colocar o Batista aí. Eu não é puxando sardinha não, meu irmão, mas você é um cara muito de bem. Sou grato a Deus pela sua vida e até brinco, né, que você é o meu pai, é o irmão mais velho, né? É o nosso pai. Nossos irmãos sabem disso. Mas é família, é sangue, né? E o meu irmão costuma dizer, né? Até o João Paulo Andrade, que o sangue quando dá de dia, ele dá de noite. Mas você encontrar alguém que não é da sua família e você ver essa pessoa se preocupar com você e não lhe conhecer de criança, já lhe conhecer na fase adulta, diga-se de passagem, e mesmo assim ter um carinho, ter um zelo, é difícil, é difícil. E eu tive a oportunidade de conhecer um camarada que os traços dele, ele nem sabe disso que eu estou falando aqui pela primeira vez, ele está ali do outro lado da bancada, eu vou apresentar para vocês, mas muitos traços dele se assemelham aos traços de meu pai, quando eu lembro da forma como meu pai agia em alguns pontos, e muitas das vezes mal compreendido por alguns, mas ele sempre dizia: Meu filho, eu prefiro lhe chamar a atenção aqui dentro de casa do que um dia alguém me fazer vergonha no meio da rua, desonrando o meu nome ou desonrando o nome da nossa família. Então, meu pai foi essencial na minha vida, e se hoje eu estou me encaminhando para ser o homem que eu tenho sido e me tornado, é porque primeiramente Deus, os ensinamentos da minha mãe, que não está mais conosco também, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 24 anos de idade e meu pai quando eu tinha 14. E também os ensinamentos de meu pai e as pessoas de bem que têm ficado do meu lado, estado. Meu pai também dizia que se junta com bons, que serás um dele, se junta com ruim e serás pior do que ele. Eu não tenho amigos da minha idade, né? Os meus amigos, eles não têm a minha mesma faixa etária de idade, 29, 28, 30 anos. Mas os meus amigos, eles sempre têm mais de 50. A maioria, a grande maioria, tem mais de 40, mais de 50. Porque o meu melhor amigo era o seu Flávio. E o meu melhor amigo tinha uma idade muito diferente da minha. Quando meu pai faleceu,
eu tinha 14 anos e meu pai tinha 84 anos. Então imagine você aí, né? Esse episódio é muito especial e é o episódio que eu estou falando mais na abertura, mas é porque essa data ela é muito marcante para mim. Além de eu não ter o meu pai hoje presente, meu pai biológico, né? Mas Deus me deu tantos pais, você não tem noção. É por isso que às vezes eu brinco com o São Juscelio também, né? Brinco com o São Juscelio Ferreira. E eu digo, né? E Deus ele tem preparado, até a própria Bíblia Sagrada diz que Deus cuida dos órfãos e das viúvas. Eu sou órfão de pai e órfão de mãe. E Deus preparou tantas mães também para a minha vida. Tantas pessoas cuidaram. E isso eu aprendi muito, que Deus não nos deixa desamparados. E eu sou muito grato a Deus pela vida dessa pessoa que está aqui hoje, que é o senhor Elivaldo. Senhor Elivaldo, boa tarde. Muito obrigado, Fazia. Para mim é uma honra estar aqui com você novamente, no DDI Podcast, e você poder se emocionar falando a meu respeito. Para mim é um grande orgulho em saber que você me tem como um amigo e até me considera como um pai. É verdade, é verdade, é verdade. É muito orgulho. É sem demagogia. Quando a gente se conheceu lá no restaurante Boa Viagem, né? Que você é o fundador. E eu sempre ia no Boa Viagem e eu via ali o meu pai só não falava alto, né? O Celivaldo fala um pouquinho alto. Meu pai só não falava alto, mas eu via alguns traços no senhor que eu via semelhança em alguns comportamentos do meu pai. Meu pai, ele era muito chamado, as pessoas olhavam e diziam, esse homem é muito bruto, esse homem... Mas não era. Era e sempre foi o zelo por manter e erguer uma casa. Meu pai dizia, meu filho, você não sabe como eu sofro para colocar o pão aqui em cima da mesa. Isso é verdade. Então, é dessa forma, é só a impressão de bruto, de falar alto, mas esse é o meu jeito de ser, esse é como eu sou, mas o coração é maior do que o som da minha voz. Pode ter certeza disso, que o coração é grande, o coração abraça as pessoas amigas e as pessoas que merecem. E isso é verdade, porque... E aí é onde está a semelhança, porque quando as pessoas olhavam para o meu pai, eu estou falando muito do meu pai aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar do seu Celivaldo também, quando as pessoas conhecem o seu Elivaldo, né, se aproximam do seu Elivaldo, as pessoas veem o homem sensível que o senhor é. O homem que, por trás dessa... Seu Elivaldo é um atleta, viu? É um homem que consegue fazer caminhada, consegue... É um atleta. Você acorda... Que horas o senhor está no Boa Viagem todos os dias? Eu acordo 6 horas. Olha, 6 horas da manhã e vai até que horas? Meia-noite. Meia-noite. Todo santo dia. Então, assim, e quando a gente conhece o seu Elivaldo, se aproxima do seu Elivaldo, vê o zelo que o senhor tem, e até de vez em quando, vou falar aqui uma particularidade, de vez em quando ele fica dizendo, rapaz, qualquer dia desse eu fecho Boa Viagem. Não, hashtag não fecho Boa Viagem. É patrimônio histórico de Arapiraca. Tanto é, que quando a gente sai daqui do estúdio, se a gente sair do estúdio e o seu Elivaldo não tiver numa viagem, a gente não vai para uma viagem. Coisa boa é quando a gente chega lá e o senhor está lá. E o que é muito mais interessante é que toda criança que entra lá, toda, não é uma ou outra, toda criança que entra lá vai pedir a bênção ao senhor. E eu queria que o senhor falasse um pouco de como surgiu essa familiaridade com as crianças e as crianças iriam até o senhor pedir a bênção. Pois é, isso é uma particularidade minha, eu sou apaixonado por criança, eu gosto demais de estar com as crianças, porque é onde tem o coração puro, onde tem a verdade. É no olhar de uma criança, na palavra de uma criança. Se ela gosta, ela diz que gosta. Se ela não gosta, ela também diz que não gosta. Então, é dessa forma. E, às vezes, uma criança faz algumas coisas com você que lhe deixa muito cativo. Essa semana eu chamei a Simone para que acompanhasse uma criança me pedindo a benção, que eu chego para a criança, dê benção do vô. Aí a criança diz com
um gesto tão doce, benção vovô, um doce bonito, um gesto, chega aquelas que correm, me encontram, que abraçam, isso é muito gratificante. E às vezes as crianças fazem um gesto com você que não tem preço. Por exemplo, às vezes você ganha alguma coisa de presente e não simboliza tanto para você. E às vezes você ganha uma pequena coisa e simboliza muito. Um exemplo, está aqui, ó. Dia dos Avós. Aqui, ó. Pessoal, isso não foi combinado não, viu? Não tem preço. Eu nem sabia disso. Isso não tem preço. Vovô, que na vida nos mantenha unidos e felizes para sempre. Te amo, de coração. Escolhi o Senhor para ser o meu avô. Isso eu recebi de um neto de sangue. Isso não tem preço. Mostra aqui para a câmera, mostra aqui para a câmera. Isso a gente guarda como se, para mim, mais importante se ganhasse um carro de presente. É o sentimento puro, é o sentimento da infantilidade da criança. Quer dizer, ela fez isso aqui de coração. Para mim, isso aqui é muito gratificante. Então, por os meus netos, que são 7 netos, eu já tenho um neto da tua idade, teu neto com vai fazer 29 anos de idade. Então, mas para mim são todos crianças, né? Mesmo os filhos são todos crianças. Num dia especial, como o dia de hoje, a gente tem que se fazer presente e tentar fazer o que ele pediu. Nos manter unidos. É isso que a gente tenta fazer. Não é fácil, mas a gente tenta. Verdade. E o senhor tem pessoas que vão para o Boa Viagem hoje que o senhor pegou no colo. Tem senhoras que eu levei aqui na palma da minha mão. Ele levou de olho. Eu conduzi ela aqui na palma da minha mão e hoje eu faço isso com os filhos dela. Quer dizer, são 33 anos de Boa Viagem, do restaurante em geral. Naquele local vai fazer 29 anos. Então, há 29 anos passados, aquela criança hoje é uma senhora, é um senhor. E do jeito que eu dou o beijo na criança hoje de 2 anos, eu dou no de 29 anos que eu carregava naquela época. É uma forma de carinho, é uma forma de gratidão e por ter essa... Agora, o difícil vai ser para dividir a herança com tantos netos, viu? Porque isso não vai ser fácil. Né? Você tem quantos filhos biológicos? Não, eu só tenho 4 filhos. Mais um! E adotado. Não está no testamento. Não está no testamento, não. Seu Elivaldo, para mim é uma honra tê-lo aqui, né? Eu costumo dizer, né, que a vida, ela me presenteou com muitos pais durante a minha trajetória, durante a minha vivência. E quando eu falo que Deus me presenteou com muitos pais, é que muitas pessoas cuidaram do Flaudísio. Cuidaram do Flaudísio em vários sentidos, com a palavra, com um conselho, né? E o senhor, principalmente, também nessa fase do projeto, do podcast, né? Quando a gente chamou o senhor para ir lá para o podcast, eu lembro como se fosse hoje. A gente sentou lá no Boa Viagem, sentamos numa das mesas, como de costume, e aí eu disse, senhor Elivaldo, estava eu e o Luiz, né? Grande Luiz, que está ali atrás na bancada, na parte técnica, e eu disse, senhor Elivaldo, como começou toda essa grandiosidade do restaurante Boa Viagem? E o senhor puxou a cadeira e disse, senta aí que eu vou lhe contar. E na mesma hora, eu olhei para o Luiz e eu disse, Luiz tinha um cabelo, pessoal. Vou mostrar a foto aqui, como era o cabelo do Luiz, né? O cabelo redondo, horrível. Eu parecia um garotinho de 10 anos. E aí, só que ele é velho, ele já tem 18. E eu disse, Luiz, cutuquei ele e disse, Luiz, aqui é um podcast, cara. Porque a história do senhor, ela tá aí no primeiro episódio, né? Episódio de número 57. E o seu Elivaldo, quando sentou aqui, esse episódio aqui é o episódio de 132. 75 episódios já se passaram para chegar até aqui, desde o primeiro que a gente fez com ele, que foi o número 57.
E assim, muitas coisas aconteceram na vida do Flaudígio, do projeto DDI Podcast, para chegar até aqui. E eu sou grato a Deus, porque nesse projeto aqui, Deus primeiramente, indiscutivelmente, mas também tem as mãos do Senhor Elivaldo, né? Eu sempre disse a você que o seu voo não seria rasante, seu voo seria alto. E com certeza você vai subir ainda as nuvens. Amém. Você vai subir as nuvens. É apenas o início do seu DDI Podcast. Você tem voos muito mais altos. E Deus vai te abençoar e tu vai conseguir tudo que tu almeja. Amém. E o senhor, eu lembro de uma fala do senhor no podcast, que o senhor disse, você não compete com ninguém, né? É só você... E você mesmo. Exatamente isso. Você não compete. Você é você e você lute por seus objetivos, né? Tudo que você quiser. E ali me marcou muito. Mas antes de chegar no podcast, a gente ouviu a história do seu Elivaldo e eu fiquei encantado. Eu disse, seu Elivaldo, eu preciso levar o senhor para o podcast. Mas se eu não tenho costume com câmeras. Olha, até aqui, meu filho, tá tudo bom, tá tudo certo. Mas esse negócio de podcast... E você pensa que foi fácil trazer seu Elivaldo? Meu Deus, não foi não. Eu sou do anonimato. Seu Elivaldo totalmente fora das redes sociais. Não. Você vier para cá, a gente conversa. Agora ir para a rede social. Matuto Guarda-Roça, a gente não esperava que fosse atingir o que atingiu, chegar onde chegou, né? Foi bacana, foi muito gratificante. Isso aí, essa parte, eu devo a você, que foi quem, claro que foi. Você foi quem deu o pontapé inicial, que me fez o convite, e eu, relutante, mas acabei aceitando, e tivemos um bate-papo, e disso aí acabou-se o conhecimento a nível nacional, digamos assim. Verdade, né? Verdade. E o seu Elivaldo disse, rapaz, vamos ver aí, a gente marca um dia e tal. Não, rapaz, vamos. E a gente marcou o dia. E deixa eu contar aqui os bastidores. A gente marcou o dia e eu disse, rapaz, será que ele vem? E fiquei lá na cadeirinha esperando. E disse, rapaz, será que ele vem? Fiquei olhando pro relógio. E na hora que a gente marcou, quando pensa que não, a porta bateu, o seu Elivaldo chegou. E eu disse, rapaz, aí ele olhou pra mim e disse, achou que eu não vinha, não foi? Mas se eu falei que eu vinha, eu vinha. E aí que aconteceu o que aconteceu. A gente na época tinha 13 mil, era 10 mil, era essa faixa etária aí, na casa de 10 mil seguidores. E o seu Elivaldo disse, quando a gente chegou no Boa Viagem, e também durante o percurso, o seu Elivaldo falou que muitas coisas ainda iam acontecer, profetizou na nossa vida, e como o senhor Elivaldo profetizou, eu tomei posse daquilo ali, e Deus vem fazendo na vida do Flaudígio. E aí a gente bateu, foi o primeiro episódio do canal que teve um corte que bateu 1 milhão de visualizações. Teve um bug no Instagram, né? E você que acompanha as redes sociais sabe disso. Às vezes tem alguma coisa lá que acontece. Bom, eu sei que travou ali. E a gente percebeu que tinha travado. E a gente ficou, mas esse episódio muita gente compartilha e tal, beleza? Vou fazer o seguinte. A gente vai fazer o mesmo corte, em um formato diferente, e vamos lançar de novo. Só que isso não foi do dia para a noite, foi muito tempo depois. E recentemente, mais uma vez, a mesma frase, com a mesma pergunta, ela viralizou novamente. E você que nos acompanha sabe que passou de 1 milhão de visualizações, a gente presenteia os nossos convidados. Mas aconteceu algo único, que não foi um corte diferente. Foi o mesmo corte, só que num formato diferente, com as mesmas palavras. E aí a gente criou uma modalidade no projeto DDI, que é a placa dupla honra, né? E aqui eu quero passá-la. Para o senhor Elivaldo. A placa dupla honra do DDI Podcast, né? Abrir aqui a placa aqui, né? E também em homenagem, né, ao Dia dos Pais, para o seu Elivaldo ser e representar tudo que ele tem representado na nossa vida. Pode jogar aí mesmo
Aí. Essa é a placa dupla honra. Opa! Com mais de 2 milhões e 700 mil visualizações. Contando com 1 milhão da outra placa, totalizam aí mais de 3 milhões e 700 mil visualizações. Essa placa, pessoal, em 700 mil, mas você vai acompanhar, ela já está se encaminhando para 2 milhões e 800 mil visualizações. Falta bem pouquinho, mas como a gente já gravou antes do dia de hoje, ele vai estar com esse número aqui na placa, 2 milhões e 700 mil, episódio 57, bate-papo com o senhor Elivaldo Florentino, fundador do restaurante e pousada Boa Viagem, Arapiraca, Alagoas. Claudinho, para mim é uma honra estar recebendo a segunda placa de suas mãos e pode ter certeza que ela vai pendurar lá na minha parede, junto com a primeira placa recebida. Para mim é motivo de muito orgulho, e você vê pessoas de grande influência, pessoas que vivem de mídia, às vezes não chegaram a atingir, não que eu queira me superar sobre nada, mas que a gente não esperava que isso fosse acontecer, porque eu não sou de rede social, eu sou simplesmente um cara lutador e batalhador que vivo ali dos meus afazeres. Mas para mim é muito gratificante e orgulho. Ela vai estar pendurada lá na minha parede. Você, quando chega lá, vai encontrar. E não tinha melhor presente para o Dia dos Pais do que receber uma placa dessa, né? E o senhor falou, tá aí o QR Code, né? Quando vocês acessarem lá nos restaurantes Boa Viagem, vocês vão direto para o Instagram da gente. Mas aí tá a pergunta, né? E eu queria que o senhor falasse agora do modo do senhor atualmente. Bom, qual o valor da palavra de um homem para o senhor Elivaldo? É como foi dito anteriormente, o valor da palavra de homem não tem preço. Ele tem que ter palavra. Ele tem que dizer e fazer, falar e cumprir. Não é obrigado a tratar com você, mas ele é obrigado a cumprir contrato. Então, tem que ser dessa forma. Você pense antes de fazer, porque depois de você dar a sua palavra, já foi. Então, tem que ser dessa forma. Então, muito agraciado aqui com do presente aqui do Dia dos Pais. E dizer também, você não deixe para fazer por o seu pai amanhã o que você pode fazer hoje. Então, se você pode fazer hoje, faça hoje. Diga que o ama hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Pode não existir o amanhã. Então, é dessa forma. Faça hoje e não deixe para fazer amanhã. Essa é a minha mensagem para o Dia dos Pais. E amem de coração, amem com o coração. E são os verdadeiros, a família. É o verdadeiro ser de tudo. Então, ame seus pais, amem seus filhos. E não tem mais palavra para dizer de gratidão de tudo. Eu tenho 4 filhos, tenho 7 netos, tenho orgulho de tudo isso, todos homens de bem, todos apadrinhados a meu redor, não tem nenhum fora, graças a Deus, tudo na Santa Paz. Sou vitorioso por tudo isso. E um fato semelhante também, seu Elivaldo, se quiser colocar aí no canto, um fato semelhante também é que meu pai ele tinha mais de 10 filhos e ele faleceu com 84 anos e tudo que se ia fazer, tudo, mesmo os casados, o que fosse fazer, fechar contrato, pedir para namorar com alguém, o que fosse fazer, tinha que passar pelo meu pai. Não que o meu pai exigisse isso, mas todos corriam para o meu pai. E ver o conselho, porque é como diz o ditado, 4 olhos vai ver mais do que 2. Então, com a experiência, com a vivência que ele tinha, então não tinha, ele com certeza, porque qual é o pai que não quer o bem do filho? Né? Então, se às vezes podia você ficar constrangido por alguma coisa, por um não da parte dele, mas ele só estava querendo o melhor para você. O não dele era o melhor para você. Então, tinha que ser dessa forma, por isso que tornou os homens que tornou na família. E eu vi isso no senhor também. Teve um dos filhos do senhor que
recentemente sofreu um pequeno acidente. E o senhor, pequeno que eu falo, mas foi um acidente grave, diga-se de passagem. E o senhor, como pai, né, tinha algumas programações, tinha algumas coisas, e de imediato ali, como pai, né, foi, e poderia não ter ido, porque não que fosse deixar de ser pai por conta disso, porque já é um filho adulto, casado, tem sua família, perfeito. mas o senhor como pai, e a gente percebe isso, o senhor Elivaldo, ele é aquele que ainda hoje, tudo o que a família vai fazer, faça pelo senhor. Isso é muito gratificante. Sempre a gente conversa alguma coisa. Como você disse antes, tem esse fala alto, esse tom de bruto, mas eu choro até com beijo de novela, eu sou muito emocionado. Eu me emociono à toa com um pequeno gesto, com pequenas palavras, e nada melhor também quando você se sentir que errou, perdão, uma desculpa, não é nada que desonre um homem, você pedir perdão, você pedir desculpa para alguém. Verdade. Isso lhe torna mais forte. Verdade. Saber você ser humilde. Verdade. A gente já está se encaminhando para o final desse episódio. É um episódio curto, é um episódio em homenagem ao Dia dos Pais. Eu precisava fazer essa singela homenagem ao senhor Elivaldo e também deixar uma mensagem para você que é pai. Eu também sou pai, né? Meu pai dizia, meu filho, você hoje é filho, mas amanhã você vai ser pai e você vai entender um pouquinho das minhas dores. E eu sou muito grato e eu precisava externar isso para o senhor Elivaldo, porque em alguns momentos da minha vida, né, em alguns momentos desse projeto do DDI, o senhor esteve e está sempre me aconselhando, né? Flaudis, olha, por aqui. Flaudis, você errou aqui. Porque a gente sempre encontra amigos para dizer quando a gente acerta, né? Mas para dizer quando erra é difícil demais. E a gente enxerga e vê, eu vejo o carinho que o senhor tem pela minha casa, pela minha família, pela minha vida, por esse projeto DDI. E pode ter certeza, senhor Elivaldo, eu sou muito grato por tudo isso. A minha família é muito grata ao senhor. E só Deus para lhe recompensar. Só Deus, porque ter a amizade, eu poder dizer que sou amigo do senhor Elivaldo e tê-lo, na verdade, como um pai de consideração, porque é isso, porque o senhor Elivaldo diz, não, ninguém vai mexer com você, não. Aqui, rapaz. Então, eu ver isso, para mim é um motivo de muita honra, de muita alegria. É sempre assim. Simplesmente é um conselho. Se eu vejo que você está se enveredando por um caminho, isso as pessoas que vêm me pedir o conselho, como tipo você que vem me pedir o conselho. Se acha que eu estou fazendo certo, estou fazendo errado, tem muitas pessoas que saem, vai fazer uma compra de um carro, vai fazer uma compra de uma casa, chega para mim e me pergunta, senhor Elivaldo, como é que o senhor faria esse tipo de coisa? Eu vou dar minha opinião, eu vou lhe dizer como eu faria. Cabe a você tomar essa decisão ou não, mas eu vou lhe dizer. E assim, em algumas situações, próprio com você, eu cheguei a você dizer, dessa forma está errado, e você acatou a decisão e tomou o caminho certo. Verdade, verdade. Então, senhor Elivaldo, eu sou muito grato ao senhor por tudo, né? Isso aqui é uma simples, nem se compara à grandiosidade e o que o senhor representa para a minha vida, né? Para a vida do Luiz também, né? Que tá ali, tá com a gente. Senhor Elivaldo Luiz é o neto. Eu sou pai de um cara de 18 anos de idade. Então, senhor Elivaldo, brincadeiras à parte, meu muito obrigado. Que Papai do Céu continue abençoando a vida do senhor infinitamente. Mas eu quero que o senhor faça as considerações finais. Mais uma vez, agradecer por estar aqui novamente, no episódio 132, no Dia dos Pais, e desejar que o Senhor Jesus derrame bênçãos sobre todos os pais, sobre todas as famílias, sobre todos os filhos, e faz o que está nos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que tu tenhas vida longas. Então, honra teu pai e tua mãe. Feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe todos. Um abraço aqui, sintam-se abraçados a quem chegar essa mensagem e que Deus torne o dia de hoje de bênçãos, de paz, de saúde e alegria para todos os pais e todos os filhos que são pais também.
Coisa boa. Pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, comente. O meu muito obrigado. A você que é pai, feliz Dia dos Pais. A você que tem pai, aproveite. O senhor Elivaldo falou aqui, dia de amanhã ele é muito distante. A gente tem o hoje, né? O aqui e o agora. Então, não deixe para dizer que eu te amo amanhã. Não deixe para dizer eu te amo depois. Não. Pega o telefone, liga agora mesmo. Manda uma mensagem. Pai, eu te amo. Procura, mora próximo, vai lá. Deixe para falar isso quando estiver em volta do caixão, quando estiver no funeral. Meu pai era um homem de bem, meu pai era um homem batalhador. Diga isso com ele em vida, né? É verdade. Então, aproveite enquanto tem e diga isso de verdade e de coração. Abrace, ame e esteja junto. E pode ter certeza que um pai jamais abandonará um filho. Verdade, porque às vezes a gente deixa para falar tudo aquilo que estava entalado, mas a pessoa já não ouve mais. Né? É verdade. E ali fica martelando a vida toda. Mas, bom, que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter nos acompanhado. O melhor restaurante de Arapiraca, Alagoas, quiçá do Brasil, você já sabe, é Restaurante Boa Viagem. O melhor tempero, viu? E o maior doceiro do Brasil o maior doceiro do Brasil é o seu Elivaldo. Nativa ainda, viu? Nativa. Ele chegou, ele veio hoje pra cá e disse que fez doce de que hoje? Mamão. Esse doce de mamão. O seu Elivaldo é uma figura, né? E eu costumo dizer, né, que ele é o homem da minha vida. Que Deus abençoe você. Se inscreve, compartilha, comenta. O melhor restaurante é Restaurante Boa Viagem. E acompanha esses episódios. Compartilha aí, deixa o like para que mais vidas possam ser alcançadas e feliz Dia dos Pais. Valeu!